Amém, glória a Deus, seja louvado. Já louvamos a Deus, adoramos a Deus, que é o principal que estamos fazendo aqui, porque estamos em Betel. Aqui é Betel, aqui é a porta dos céus. É na porta dos céus que nós temos que ficar. Temos que estar prontos para um dia estar lá na glória de Deus. Por isso estamos aqui. Amém? Agora vamos ouvir a palavra. Deus seja louvado. Aleluia. Então vamos ver a palavra aqui. O Evangelho de João, capítulo 11. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigada por estar aqui. Deus nos deu oportunidades e sempre dá. Deus deu a oportunidade do seu povo lá no deserto. Deus libertou o povo lá no Egito, que estava escravo. Esteve escravo por mais de 400 anos. Ele libertou o seu povo, fez passar no meio do mar a pés enxutos. E lá, naquele deserto, Deus sustentou o seu povo com o maná descido dos céus. Nós estamos tendo a oportunidade de receber o maná que vem dos céus. Você tem que receber. Aquele povo recebeu tudo, mas foram ingratos. Eles não souberam agradecer. Foi o contrário. Não sejamos rebeldes. Vamos ouvir a palavra de Deus, o que Ele tem a nos dizer. Amém? Glória a Deus. João 11. A morte de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se muito em espírito e viu. 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levando os olhos para cima, disse: Pai, graças ao Senhor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro,
veio para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Nosso Jesus maravilhoso, que realiza milagres. Eu sou um milagre que estou aqui. Quando eu era bebê, eu deveria ter uns 2 anos. Eu comi a maçã e ela ficou na minha garganta. Então, precisou de um atendimento médico para me salvar, senão eu teria morrido. Então, eu sou um milagre e estou aqui porque Deus quer que ele esteja aqui agora. O inimigo, ele tenta de todas as formas fazer com que a gente se desvie do caminho. Ele tenta que a gente faça coisas ilícitas que vão contra Deus para que Satanás nos mate. Só que nós, os escolhidos de Deus, nós que somos ungidos de Deus, Deus nos protege e nos liberta. Deus livrou um pastor 20 anos atrás da morte. No dia 20 de fevereiro de 2005, ele sofreu um acidente de moto. Ele estava com uma outra pessoa na garupa. Ele sofreu um acidente. Ele caiu. O passageiro, infelizmente, morreu. Mas Deus salvou a vida do pastor para que ele estivesse aqui nesse momento. E Jesus faz isso conosco a todo tempo. Quem nunca esteve doente com uma doença que para os médicos é incurável, mas para Deus não existe impossível. Porque Deus, quando Ele tem um projeto, tem um propósito em nossas vidas, Ele coloca as suas mãos e aumenta em nossas vidas. E Jesus, Ele estava aqui em Betânia, Ele andava por outros lugares com seus discípulos, curando, libertando o povo. E ele tinha um amigo chamado Lázaro e a sua irmã Maria e Marta. Então ele sempre estava na casa deles. Jesus estava sempre junto com eles. E aí Lázaro ficou enfermo, ficou doente. E Maria e Marta pediram para chamar Jesus. Elas pediram para que fossem atrás de Jesus e dissessem a ele: aquele quem tu amas está enfermo. Aquele que tu amas está muito doente. Então, quando você tem alguém da sua família que está doente, está enfermo, você fica perturbado, você fica incomodado. Então, quando alguém está doente da sua família, uma família toda se preocupa. Nós que somos crentes, nós vamos nos preocupar. E o que nós temos que fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer quando tem alguém doente na sua família é orar. A primeira coisa que nós temos que fazer é procurar Jesus. O que elas fizeram aqui? Maria e Marta, elas viram que o irmão estava doente, estava enfermo, estava de cama, estava ruim mesmo. O que elas pensaram? Vamos chamar Jesus. Moço, quando ficamos mal, muitas vezes acontece isso. Ou temos uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um problema de estômago, dores no corpo. O que nós temos que fazer? Clamar a Jesus. É a Ele, é a
Cristo Jesus que temos que chamar. Então essas irmãs aqui, o que elas fizeram? Vamos chamar Jesus, vamos pedir para que Ele venha. E aí elas foram lá e chamaram a Cristo. Elas estavam tristes. Elas estavam por dentro ali, muito tristes. Mas, mesmo assim, elas lembraram de Jesus. Acontece muitas vezes de estarmos tristes, estarmos chateados, porque muitas vezes não acontece aquilo que nós esperamos. Temos decepções, temos enfermidades, não só conosco, mas na família, um ente querido, um amigo. Mas não podemos deixar de adorar. Temos que adorar na alegria, na tristeza, na doença. Não temos que deixar de adorar. Tem gente que vê um problema, acontece problema físico, acontece problema de dinheiro, financeiro. Tem gente que muitas vezes está na miséria, está dependendo só da graça de Deus, do poder de Deus em sua vida, pelos nossos problemas espirituais. Às vezes a pessoa está com um problema ali, ela está ruim, ela não está bem, ela procura um médico, vai em um lugar, vai em outro e não acha nada. E aí, se ela começar a parar para pensar, ela se afastou de Deus. Ela se afasta de Deus, não ora mais, não jejua, não procura uma igreja, abandona. Aí começa a acontecer certas coisas na vida dela, aí ela vai culpar quem? Tem gente que culpa Deus pelos problemas que ela tem, pela situação que ela está passando. Deus não dá nada para nós sem que seja permitido. Só que tem muitas situações que somos nós mesmos que nos colocamos ali. Então, nós temos que adorar, continuar adorando. Seja qual o problema que você estiver enfrentando, o que você estiver passando, livrar dessa situação. Em nome de Jesus, vai nos livrar dessa situação. E aí, elas ficaram desesperadas. O que elas fizeram? Foram atrás de Jesus, pediram para que Jesus viesse. Só que Jesus ouviu. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saíram ao encontro. Ele viu que tinham pedido para que fosse atrás de Jesus. E aí Jesus ouviu. Ele não disse assim, não, nossa, eu já estou indo, vamos lá, correndo. Jesus fez isso? Não. Jesus sabia. Provavelmente ali, como estava muito distante, demorava quase um dia para chegar onde Jesus estava. Então, quando chegou lá, provavelmente Lázaro já estava morto. Porque Jesus disse, essa doença não é para morte, mas para a glória de Deus. Jesus sabe o que acontece conosco? Sabe. A pastora Maísa me falou hoje. Deus sabe o que acontece no seu coraçãozinho aí. Deus sabe o que você está pensando, o que você faz. Deus te conhece, o seu deitar, o seu andar, o seu agir, o seu falar. Tem gente que acha assim, eu não vou falar nada aqui e tal, mas fica ali pensando, ali dentro, corroendo, às vezes pensando coisa ruim. Deus conhece, Deus sabe. E Jesus aqui, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Provavelmente esse tempo de lá correndo, porque se tivesse perto, 1 quilômetro,
quilômetros daqui, 3 quilômetros. Não, vamos lá, vamos voltar ali. Que Lázaro está doente, vamos lá curá-lo. Mas Jesus não deu ouvidos. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós pedimos, choramos, imploramos. E às vezes a gente pensa, Deus não está ouvindo. Só que nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. É no tempo de Deus. Deus ouve, Deus sempre estava em oração. Durante 21 dias ele orou. Só que tinha alguém ali bloqueando aquela oração que chegasse até Deus. Satanás muitas vezes ali bloqueia as suas orações, interfere, atrapalha. E aí foi preciso que o outro anjo fosse intervir ali para que a oração chegasse até Deus. E o anjo disse: desde o primeiro dia que você começou a orar, foram ouvidas as suas orações. Não pare de orar, não pare de procurar a Deus, de clamar. Deus está ouvindo. Muitas vezes vai demorar sim. E o que Jesus fez aqui? Ele não foi na hora. Porque nem tudo que nós falamos, Deus vai concordar. Deus muitas vezes não concorda ali na hora, não vai fazer. E precisa ver também que o que você está pedindo, você é da vontade de Deus. Então tem gente que fica anos e anos pedindo uma coisa e não acontece. Será que você já não parou para pensar se aquilo é da vontade de Deus? Deus quer aquilo para você? Muitas vezes precisamos mudar o nosso modo de orar, o que estamos pedindo. Deus ouve, mas temos que saber o que está sendo pedido. Então Jesus fez isso. Ele disse que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Deus vai glorificar porque você está doente. Deus vai glorificar porque você está passando necessidade. Quando você for curado. Eu tenho acontecido na minha vida. Eu tenho passado por tantas dificuldades, tantas provações, que teve uma situação ali que era só um milagre mesmo para acontecer. Só que o nome do Senhor Jesus foi glorificado através dessa situação que eu passei. Deus me honrou porque eu fiquei firme, continuo firme com Deus, sou fiel a Deus, sou fiel no dízimo, nas ofertas. Eu oro, eu amo a Deus, eu adoro a Deus de todo o meu coração. Deus sabe, Deus conhece meu coração. E eu faço tudo para Deus com amor, em espírito e em verdade. Deus conhece meu coração, Deus sabe. E Ele, graças a Deus, tem me ouvido. Jesus tem me libertado de muitas coisas. E aí Jesus fez isso. Ele disse que essa enfermidade é de Deus. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro. Mas se Jesus sabia que Lázaro estava morto, e ele amava os irmãos, os 3 irmãos, como que Deus deixou acontecer isso? Claro, se Deus ama, como que Ele deixou morrer? Ele não poderia ter curado de longe, como Ele fez aquele centurião? O soldado foi lá pedir para que Jesus curasse o seu servo, e Jesus disse: vamos lá. E o centurião disse: não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer que ele tinha fé. A fé desse centurião fez com que o seu servo fosse curado. Então Deus pode fazer. Ele poderia ter feito
Mesma coisa com Lázaro, poderia ter curado ele. Então Deus vai deixar acontecer certas coisas em nossas vidas, mas é porque Deus será glorificado através dessas situações. Se nós continuarmos firmes. Tem gente que na primeira dificuldade já desiste, não quer mais, já desespera, já entrega os pontos, já abandona Deus, abandona a casa de Deus. É assim que a pessoa fala que amava a Deus. A pessoa fala, eu amo Deus, e louva, e faz isso, aquilo. Aí na primeira oportunidade que tem, qualquer coisinha já pega e abandona, sai. Infelizmente, essa pessoa não era crente de verdade, não era convertida. A pessoa que se converte, ela muda, e ela fica firme ali com Deus. Crente é aquele que aceitou a Cristo Jesus. E aquele que aceita a Cristo, ele é batizado nas águas, como o próprio Jesus foi batizado. Esse é o crente de verdade, que está firme ali. E aí, Jesus, mesmo amando a Marta, Maria e Lázaro, essa enfermidade veio e ele acabou morrendo. E aí, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar. Então, mesmo ele sabendo que estava enfermo, ele ficou ainda mais 2 dias naquele lugar. E aí, Jesus resolveu voltar. Então, vamos lá onde está Lázaro. Só que ele estava sendo perseguido, porque Jesus fazia tantos milagres, e os discípulos falaram, o Senhor vai voltar para lá? Eles querem te matar, o Senhor ainda vai voltar para lá? Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Lázaro, ele disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí eles disseram, Senhor, se ele está dormindo, então ele está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Ele falou assim, se ele está dormindo, então é fácil, ele está dormindo, ele está doente, é só lá e curar. Só que Jesus disse, então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Jesus já sabia, ele falou assim, eu vou acordar ele. Aí os discípulos, mas se ele está dormindo é fácil. Ele falou assim, não, ele está morto. Ainda bem que eu não estava lá. Ele falou assim, mas por que Jesus fala isso? Ainda bem que eu não estava lá. Por quê? Porque vendo que Lázaro estava morto, Cristo poderia ir lá e realizar um milagre. Jesus vai realizar um milagre na sua vida. Vai ter certeza. Só que Jesus não vai tudo para te perdoar. E aí ele foi lá atrás de Lázaro, porque ele sabia que Lázaro já estava morto. Ali na realidade já tinha morrido, já tinha enterrado, porque se demorou um dia para ir lá, já ficou mais 2 dias lá, já era 3. Então ele ia demorar mais um para chegar lá, já seria 4 dias. E aí, chegando depois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estados. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então Marta ficou sabendo que Jesus estava vindo, ela saiu correndo para ir atrás dele. Só que a Maria ficou em casa chorando, porque ela estava triste. E Marta foi ao encontro de Jesus. E ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
sua dor, a dor que você está passando, a situação que você está passando, é para a honra e glória de Deus. Porque você vai testemunhar isso, tudo que você está passando, porque você vai vencer. E quando você vencer em nome de Jesus, você vai glorificar a Deus e vai testemunhar tudo isso que você está passando, que você passou. Cada um aqui já passou por uma situação grave. A pastora Maísa teve câncer, passou por 2 cirurgias. No íntimo dela, ela pensou: eu não vou viver 3 cirurgias. Porque o pastor profetizou na sua vida: não, você não vai morrer, você vai ver o filho dos seus filhos. Já nasceu um, já está o Samuel a caminho. Tem um Samuel a caminho, e quem sabe mais? Filho dos seus filhos. E isso que é para a honra e glória de Deus. Um testemunho que Deus tem na sua vida, do que Deus tem feito na tua vida. Ele tem feito na vida de muitos. Ele fez um milagre na vida da irmã Eliana. Salvou o filho dela, Rafael, do acidente. Sofreu acidente de moto. Quebrou a perna, quebrou o fêmur. Ali 2 anos, já faz quase 3 anos ali naquele sofrimento. Só que Deus não deixou ele perder a perna. E ele está vivo para a honra e glória de Deus. Isso tudo é testemunho para Deus. Por isso tem que continuar firme. Então você imagina, se você não estivesse na casa de Deus, não tivesse firme, você não estaria aqui. Porque é Deus que livra a gente. É só Deus, não existe outros deuses. O que foi pregado quinta-feira, dos ídolos, não existe outros deuses. Os homens inventaram outros deuses, mas não faz nada, porque nós só temos Jesus Cristo como nosso único Salvador. É só Jesus que faz milagre, que opera milagres na vida dos seus filhos, dos seus servos. E aí, o que aconteceu? Jesus teve pressa. A sua pressa não vai apressar. A sua pressa não vai apressar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ele quer tudo para ontem. Muitas vezes ficamos ansiosos pelas coisas que tem que acontecer. A gente fica pensando, fazer isso, fazer aquilo. E muitas vezes não acontece nada daquilo que a gente pensou, do que imaginou. Aí acontece um percalço, uma pedra ali te bloqueia e não deixa você fazer o que precisava ser feito. Balaão estava indo fazer uma coisa contra Deus. Ele estava indo numa mula, um jumento. E ele estava indo lá. De repente o jumento para e começa a falar com ele. Ele fica bravo, vai, vamos. E ele falando com o jumento, ele nem percebeu. Então tinha alguma coisa ali bloqueando para ele não fazer. Por quê? Porque ele estava fazendo coisa errada. Assim é nós com Deus também. Às vezes tem uma pedra ali bloqueando a nossa entrada, ou bloqueando a sua saída. Mas é só Cristo Jesus que pode tirar essa pedra do seu caminho. É só Ele. E aí a pessoa fica desesperada. Ele queria a cura ali. As irmãs Marta e Maria queriam a cura do irmão. Só que Jesus não vai dar a cura. Porque Jesus vai dar um milagre, que é muito melhor do que a cura. Jesus estava indo, ele demorou. Ele ficou ali, mas 2 dias ficou enrolando. Ele já sabia o que tinha acontecido. Enquanto outros ali queriam a cura, Marta chegou para ele: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Porque elas pensavam, não, Senhor, só que Jesus tinha outros planos. Os planos de Deus para a nossa vida é muito melhor do que nós podemos imaginar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais daquilo que nós nem podemos imaginar. É o que aconteceu ali.
Marta saiu correndo, chorando, desesperada. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus ficou comovido com aquilo. Outras pessoas ali foram lá consolar, porque todos conheciam eles ali. E aí Jesus foi ali e ficou. E disse: teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta falou assim: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então a pessoa falou: ele morreu ali, acabou, não tem mais o que fazer. E Jesus disse: ele vai ressuscitar. Sim, eu creio. Um dia, lá no dia do julgamento, no final, ele vai ser ressuscitado. Só que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vive nisso. Só Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Não há outro meio de ir aos céus se não for através dele. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Cristo Jesus. E Jesus é o caminho. Você vai tentar ir por outros caminhos, vão por caminhos errados, vai te levar para a morte, para o mundo, para Satanás. O mundo já é maligno, o mundo já pertence a Satanás. Você vai querer continuar pertencendo a esse mundo? Você tem que querer pertencer ao mundo de Cristo eterno com Cristo Jesus, como foi lido no começo aqui de Isaías, no lugar onde vamos estar ali com outros animais ferozes, mas ninguém vai devorar o outro. Vamos estar no meio ali de todas as pessoas que amamos e que foram para a glória de Deus, que estão dormindo em Cristo Jesus. E ali Marta falou isso daí. Jesus disse: eu sou a ressurreição. E dito isto, aí o Senhor, ela falou assim: sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Jesus pediu para chamar Maria. E Maria, que estava lá triste, chorando, saiu correndo, veio ao encontro de Jesus. E a primeira coisa que ela fez, se jogou aos pés dele e adorou. Maria estava desolada porque perdeu seu irmão. Ela estava olhar Jesus, porque o Senhor, ela comentou também a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela ficou pensando no passado: ai, porque aconteceu isso? Ai, porque o Senhor não estava? Ai, porque o Senhor não veio? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas mesmo assim ela foi lá e o adorou. Ela se jogou aos pés dele. Maria, quando ela estava com a irmã Marta que preocupada em fazer o serviço de casa: ai, preciso fazer isso, fazer aquilo, arrumar aqui, arrumar ali. E Maria não, ela estava aos pés de Jesus ali, ouvindo o que ele tinha a falar. E Marta, brava, fica aqui sozinha fazendo o serviço e não ia. E Jesus disse: não, ela escolheu a melhor parte. O que você escolhe? Querer ficar fazendo o seu serviço lá para fora, fazendo o que é do mundo, ou vir à casa de Deus adorar? Deus dá um tempo para a gente. A gente não nasceu só para ficar trabalhando, não. A gente tem que fazer as nossas coisas, os nossos deveres. Só que a gente tem que adorar a Deus. O que ela fazia ali era adorar. E Maria, ela também, um dia ela pegou aquele nardo, ela jogou aos pés de Jesus, se jogou nele aquele perfume. E ela molhou seus pés, lavou seus pés com lágrimas. Ela jogou aquele perfume, depois ela secou com seus cabelos. O que você está dando para Deus, para Jesus? O seu melhor? Ou você não está dando nada? Deus te dá tudo. Deus te deu a vida,
está te dando emprego, você está podendo trabalhar, você tem saúde. E você está dando o que para Deus em troca? Ou só de vez em quando? Não pode ser mais ou menos. Para Deus tem que ser 100%. Não pode estar ali em cima do muro. Mais ou menos. Um pouco para lá, um pouco para cá. Tem que ser 100% a Deus. Dedicação plena a Deus. E aí, Maria foi lá correndo, se jogou aos pés de Jesus, se prostrou. E Jesus, vendo aquilo, ele também chorou. Jesus ficou triste, porque viu como elas estavam. Porque Jesus sente o que você sente, Ele sabe o que você está passando. Ele sente o seu coração. Ele te viu chorar no canto escondido. Ele te vê chorar. Às vezes, muitas vezes você tem chorado, pedindo para Deus, clamado, para Deus te socorrer. Ele está vendo, Ele ouve, e Ele vai te socorrer sim, vai. O que Jesus veio aqui fazer? Ele sentiu o que elas estavam sentindo, Ele chorou, porque Ele amava as irmãs, amava Lázaro, era o amigo dele, e Ele viu o amigo dele morto. O amigo dele estava morto lá dentro da caverna e tinha uma pedra fechando aquele lugar. Aquela pedra que separava a vida da morte. Ele estava lá, dentro, há 4 dias. E Jesus, vendo aquilo, se comoveu. E aí ele perguntou: onde que eu pusesse? Onde que vocês colocaram? Então elas estavam preocupadas com o que passou, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Muitas vezes ficamos preocupados com o passado. Porque eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Passou, já foi, acabou. Vamos colocar uma pedra naquilo ali. Vamos apagar. Vamos ver agora daqui para frente. O que Jesus vai fazer na sua vida, você não pode nem imaginar. Porque aquilo lá já foi. Muitas vezes o que aconteceu. No caso, aconteceu coisa na minha vida, eu não era crente ainda. Mas Deus foi me dando a oportunidade de poder ver o caminho certo. Eu estou aqui agora. E agora, o que passou já foi, acabou com uma pedra aquilo ali. Já acabou, não existe mais. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí, Jesus perguntou: onde que vocês colocaram? Aí Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. As outras pessoas viram o amor que Jesus tinha por eles. E aí, alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que eles não morressem? Então ficaram falando, assim: nossa, ele viu, ele fez o surdo ouvir, o mudo falar, vários cegos verem, o coxo andar. Então ele não podia ter ressuscitado, não poderia ter deixado ele não morrer. As pessoas ficam questionando que porque você é crente, fala assim: nossa, você é crente, mas por que está acontecendo isso? Então nós vamos ter as nossas debilidades, dificuldades, porque nós somos seres humanos. Só que nós cremos em Cristo Jesus, que tudo isso daqui que está acontecendo é para a honra e glória de Cristo, de Jesus. E aí ele perguntou onde está. E elas foram lá, e aí viram que estava a pedra posta. E Jesus disse: tirai a pedra. Muitas coisas que acontecem na sua vida. Qual é o empecilho que está na sua vida? Você precisa tirar, arrancar da sua vida. Às vezes a pessoa tem um problema. A pessoa tem problema com drogas, com bebida, tem vícios. Qual que é a pedra, o empecilho que está atrapalhando a sua vida? Você tem que tirar. Você mesmo que tem que decidir: não, eu vou tirar, eu não vou fazer mais, eu não vou beber mais, eu não vou fazer mais nada contra o meu próprio corpo, porque esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aí você mesmo que tem que fazer. Jesus pediu: tirar a pedra. Não foi? Jesus não podia pegar ele mesmo e tirar a pedra? Ele pediu para que alguém tirasse a pedra. Jesus
pede e alguém vai lá, retira a pedra. E aí Marta falou assim: Senhor, já faz 4 dias mesmo. Maria pensou que Jesus queria ir lá dentro com ele, ver como que ele estava. Só que aquela pedra foi retirada. E aí, o que Jesus faz? Ele poderia ter falado: o morto, sai para fora. Defunto, sai para fora. O que ele fez? Ele chamou pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Ele conhece você, ele conhece o seu nome. Ele vai te chamar pelo nome. Ele te escolheu. Jesus chamou: Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai. Lázaro estava no seio de Abraão. E lá no seio de Abraão estava Abraão, Davi, Moisés, Elias. Se ele chamasse, se Jesus chamasse o morto, e queriam sair todos, né? Só que Jesus chamou Lázaro: Lázaro, vem, sai. E aí ele saiu, atados com faixas nos pés. E aí o que Jesus fez? E o que estivera morto saiu. Então o momento ali era o quê? A morte. O defunto ali, o morto, é um momento. Jesus não está vendo um momento ali. Para ele, quem estava ali era uma pessoa, era um amigo dele, era Lázaro. Foi Lázaro que ele pediu para que viesse, para que vivesse novamente. E foi o que Cristo fez. Porque Jesus disse, ele levantou os olhos. Então o que ele fez primeiro? Ele levantou, pediu para tirar pedras para os céus e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto enquanto no lenço. Disseram-lhe Jesus: desligaram e deixaram ir. Depois que muitos viram que Lázaro estava morto, porque viram enterrar ali, fazia 4 dias, e muitos ali viram que ele ressuscitou, que ele reviveu, retirou a pedra e ele reviveu. O que você precisa ressuscitar na sua vida? A sua fé, a sua esperança em Deus. Tem muita gente que enterrou, pôs uma pedra ali em cima, não tira de jeito nenhum. Você precisa ressuscitar o que está dentro de você. Cristo Jesus está vivo dentro de você. E você precisa deixar que Ele governe a sua vida. O seu coração é uma pedra, o deserto era, cabeça dura, falava, eles continuavam fazendo errado. Aí o que Deus fez? Falou assim: não, vocês não vão entrar na terra prometida. Só isso. Não quer obedecer? Tá? Então vai ter o que merece. Você quer continuar sendo coração duro, não quer aceitar Cristo, fica falando contra a obra de Deus, contra os servos de Deus, continua assim, vai, continua. Deus tem coisas para você. Assim como Ele tem coisas boas para os seus servos, Ele também tem coisas ruins para os ímpios. O ímpio, Deus elimina. É o joio e o trigo. Os dois vão crescer juntos, só que o joio vai ser queimado, jogado no fogo. Vai ser o que? Joio ou trigo? Para você ser um trigo, você tem que aceitar Jesus. Tem que aceitar ser batizado. Jesus ressuscitou Lázaro. Depois Ele mesmo sofreu por nós, morreu lá naquela cruz e ressuscitou depois de 3 dias. E Ele está aqui. Ele está aqui agora. Ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus, seja louvado. Vamos